Olá, eu sou Fabian Souza e estarei apresentando o podcast Tema Aberto. E para este tema de hoje temos o assunto Impacto Jurídico no Mundo Digital. E para falar desse tema, temos a presença dos doutores Eduardo Borges e Henrique Dias. Henrique Dias, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço estar aqui nesse momento aqui, falar sobre os impactos, na esfera digital do mundo jurídico e principalmente aqui ladeado do meu grande amigo e irmão Eduardo Borges, que é um conhecedor muito nato relacionado a direito, na esfera digital, tanto no aspecto civil como eu acredito que no aspecto também criminal ele conheça bem. Então acredito que nós vamos ter um bom bate-papo aqui durante esse podcast. Eduardo, agradeço também a participação. Obrigado, Fabian. Uma alegria estar aqui junto também com o Dr. Henrique Dias. É uma grata satisfação estar aqui e vamos desenvolver, esse tema muito importante, que hoje no mundo a gente não vive sem o mundo digital. Verdade. Hoje a gente não paga a conta sem o mundo digital, sem ter um aplicativo. Hoje a gente estreitou os laços no mundo todo, por meio do mundo digital, das redes sociais. Então, a cada dia mais, nossa vida é dependente do mundo digital e nós precisamos ficar atentos aos perigos e aos riscos que esse mundo oferece. Como você mencionou esses perigos, você pode citar algum caso? Vamos lá. É um tema muito amplo. Sim. E envolve diversas questões, de várias repercussões. Em todos os temas do direito hoje, a gente vai encontrar repercussões no mundo digital. Até porque nós que advogados estamos labutando na advocacia, hoje os processos são todos virtuais. Sim. Hoje você não tem mais processo físico. Verdade. Desde 2015, 2014 para cá. Aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia extinguiu com os processos físicos. Aqueles processos físicos que ainda estavam em tramitação, e todos eles foram digitalizados. Inclusive o tribunal ainda está em fase final de digitalização desses processos. Então hoje está tudo também no mundo digital. Verdade. Eu lembro que na época os advogados iam até acho que o fórum, Sim. levar aquela mala de processos para ser digitalizados, ou arquivados lá, não ficava uma cópia. Fazia-se carga no processo. Eu não acompanhei, mas já fiz muita. Eu acompanhei por meu avô, meu avô advogado das antigas, mais de 50 anos de carreira, faleceu recentemente, mas eu pude acompanhar isso um pouco dele, a dificuldade até que ele teve à época para fazer essa transição. E realmente, você ia na justiça, nos fóruns, e aí, ou você, para protocolar o processo, você tinha um setor lá de protocolo. Sim. Você ia com a petição inicial, os documentos, chegava lá, aí vinha aquele carimbo e uf. Tanto que uma coisa engraçada, cara, quando eu comecei a estagiar, eu, junto com meu tio, também advogado, e meu avô. O Código de Processo Civil atual, de 2015, já muito mais ligado com essas mudanças que o direito passou a ter e os processos. Mas o Código de 73, ele tinha algumas particularidades que hoje não se aplicavam tanto. E eu me lembro uma vez que meu avô, eu tinha feito uma petição inicial, e aí do endereçamento, ou seja, para onde você está dirigindo o juízo, para a qualificação das partes, o CPC 73 falava que você tinha que ter um espaço de 10 linhas. O CPC 2015 não previa isso. Mas por que você tinha que ter 10 linhas? Porque antigamente, o juiz, quando você protocolava, ele despachava com carimbo naquele espaço. Então, olha que interessante. Até nisso também o processo é um detalhe pequeno. Sim, sim. Mas que hoje você assina uma peça com token. Você tem um token lá, você coloca... Lá embaixo da peça, assinado eletronicamente, tudo bonitinho, O protocolo que você recebe, o comprovante do protocolo do processo hoje é uma página em PDF que tem todas as informações. O que antes era aquele carimbo que você tinha, hoje você já tem, facilita. E o que eu acho engraçado, até para complementar esse assunto, é que me traz uma nostalgia, Porque eu fui filho da Defensoria Pública. Quando eu iniciei minha carreira dentro da advocacia,
lá atrás, não tenho muito esses anos todos, mas eu tenho um bom tempo já de estrada, eu peguei os processos físicos. Então, quando eu fui estagiário, que eu fiz o concurso público de estagiário de nível superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e eu fui aprovado juntamente com outros estágios de concursado, eu fiquei na Defensoria, eu tive acesso a essa questão dos processos físicos naquela época. E eu fazia muita carga, tipo, para poder retirar os processos da secretaria, principalmente da secretaria das várias criminais do Tribunal de Justiça, e levar para a Defensoria Pública e levar para casa. E essa questão que o doutor Eduardo traz sobre a necessidade de se manter um espaço dentro da petição para que haja o carimbo, era verídico, isso acontecia tranquilamente. Quando não se tinha esse espaço na petição, na folha, você fazia isso no verso da folha. Ainda fazia anotações daquele dia. E assim, me traz uma nostalgia falar sobre isso, porque hoje, com a era digital e a questão da transformação de processos físicos em processos digitais, até por meio da digitalização desses processos, isso você olha assim e fala, eu tô ficando velho. Maria. Tô ficando velho. Então eu peguei essa esfera ainda, dessa questão, dessa transição. Eu tenho alguns clientes também que atuam nessa área de advocacia, e lá um problema que tem é sobre o PJE, né? Que é aquela conexão, e detecta o token, não detecta o token, tem o Java, anexar a petição, tem que ser um tamanho de arquivo que eles delimitam. Então, esse tema ele é importante porque, como a gente está falando da era digital, né, essa mudança, e toda mudança, ela gera um impacto. Sim. Né? E esse impacto foi medido, foi mensurado, ou seja, até ele se adequar, né? Até que os advogados dissessem, não, agora realmente eu tenho uma ferramenta boa que me permita que eu faça o meu trabalho. Né? Mas, porém, você tem a questão dos hackers, né? As invasões. Exatamente. Né? O que eu posso falar sobre essa questão da mudança e do impacto na advocacia? Eu acredito que a maior mudança ocorreu durante o processo de nossa era, nosso momento de pandemia, né? Sim. Que houve o fechamento dos fóruns, houve o fechamento das audiências presenciais e começou a era das audiências virtuais, né? Sim. E aí o que acontece? Desde a pandemia para cá é muito mais pouco você se manter uma audiência presencial sem ser virtual, principalmente nas esferas cíveis e esferas do consumidor, e só quando houver uma necessidade de produção de prova de forma oral, e aí o juiz da esfera civil, Dudu, tem mais conhecimento do que eu, mas aí ele pede que as partes compareçam pessoalmente. Na esfera criminal já é um pouco diferente. O padrão da esfera criminal é que as audiências sejam realmente feitas de forma presencial. Por conta que o juiz precisa ter acesso ao preso, precisa ter acesso àquela parte, até para ter uma certa credibilidade no seu depoimento. E aí, as esferas criminal, as audiências ainda estão sendo feitas de forma presencial. E tem que ser feita, no meu ponto de vista, como advogado criminalista. Porque você não pode tratar de um direito indisponível, que é a liberdade do cidadão, e você não pode simplesmente aplicar uma reprimenda criminal em uma pessoa sem que você tenha contato com ela. Porque o que mais me deixa impressionado na esfera criminal, e o que me deixa, graças a Deus, de uma certa forma feliz, é que o juiz tenha contato com aquele cidadão, com aquela cidadã, e que possa olhar nos olhos dele e entender o que de fato aconteceu. Sim. E escutar os fatos, entender se a reprimenda criminal, a restrição de liberdade que possa ser aplicada, ela pode sim ser determinada com base nos elementos que foram colhidos de forma humana. Sim. Você não vai sentir a emoção de uma pessoa falando por meio de uma câmera. Você não sente. Você se torna uma pessoa robotizada. Você fica a par, você fica empático naquela questão ali. Você acaba decidindo mais pela razão. E não é que você, na esfera criminal, tem que usar a emoção. Você tem que ser totalmente imparcial, principalmente o juiz, né? Que é o juiz que tem que ser imparcial na esfera criminal. Mas que isso não significa que ele tenha que ser desumano.
ele tem que levar em consideração os fatos, ele tem que levar em consideração quem é aquela pessoa, o histórico pessoal da pessoa, qual é a sua inserção social, o que ele faz na sociedade, quem ele é. Então, isso você acaba acolhendo esses fatos, você acaba acolhendo essas informações de uma forma, como eu posso lhe dizer, tendo contato com aquela pessoa. Então, a necessidade ainda da esfera criminal ter essas audiências de forma presencial, que eu acredito que também tinha que ter isso na esfera civil quando se trata de assuntos de delicadeza, principalmente na esfera que trata sobre a questão de direito de visita, de pensão, de guarda de filho, entendeu? Então, acho que o maior impacto dentro da área do direito com a mudança, ele veio na era da pandemia para cá. Mas é interessante. Agora vindo do outro lado, como as audiências virtuais elas possibilitaram o acesso de todos à justiça. Isso é verdade. Ampliou o acesso das pessoas à justiça. Sim, verdade. Eu digo isso, outro dia eu estava conversando com um amigo que ele é servidor do Tribunal de Justiça em uma comarca aqui do interior. E ele falava assim comigo, Eduardo, interessante, ele comentando que fizeram audiência e aí teve um senhor, né, que tinha recebido a intimação para audiência, e esse senhor, ele andou de cavalo cerca de 40 quilômetros da casa, do local onde ele morava, na zona rural, até o prédio, o fórum da comarca. Ele falou, poxa, Dudu, não seria mais interessante uma audiência virtual para esse senhor? Porque hoje esse senhor vai ter uma filha, vai ter um filho, uma esposa, um sobrinho que vai ter um celular. Hoje todo mundo tem acesso ao celular. Hoje o celular já é algo democratizado. Todas as pessoas têm celular. Então, e até o acesso à internet, indo até como direito fundamental. Sim. E aí, esse foi um caso que esse colega falou, poxa, como seria interessante essa audiência virtual nesses casos, mas a mesma forma acontece. Porque hoje as pessoas que às vezes tinham que se deslocar de transporte para ir até um fórum, Sim. Uma audiência possível, ou alguns casos então até de consumidor, né? Sim. Que antes a pessoa, aqui no Fórum do Imbuí, então a pessoa, para ir para audiência, ela saía lá da Ribeira, e a audiência dela era 8 horas da manhã, a audiência dela era 10 horas da manhã, e ela tinha que sair que horas de casa para poder pegar transporte, 2 ônibus, 3, ainda se localizar aquelas pessoas que não sabiam onde é que ficava o fórum, Verdade. e até se localizarem para chegarem lá, terem aquela audiência, irem de volta. Hoje você recebe o link, você pega o seu celular, você entrou, você só precisa hoje de ter um documento com foto. Sim, sim. E você faz. Aquele Exatamente. ato jurídico é feito. Verdade. Então, e até pessoas também da zona rural. Eu citei esse caso desse colega que se incomodou com a necessidade de um senhor se transportar para uma cidade para ter uma audiência. Exatamente. E olha que interessante, pessoa da zona rural. Às vezes eu já tive clientes que, poxa, doutor, eu falo, a audiência tá ao dia. E eu não vou estar em Salvador. Não tem problema. Tem um link. Eu não vou pedir o adiamento porque você não está em Salvador. Cara, você vai receber aqui, vou mandar o link pra você, de onde você estiver. Só tem uma conexão com a internet. Exatamente. Você vai entrar e a gente vai fazer a audiência. Agora sim, às vezes o termo técnico, justamente com essas pessoas da área rural, que elas não estão acostumadas com isso, né? Sim. Aí você também é um impacto a ser medido, entendeu? Demais. Não, é uma mão na roda? Vai facilitar bastante. Deslocamento, agilidade no processo, Demais. entendeu? Mas, às vezes, a gente encontra esse problema. Né? Como você mencionou, todo mundo tem um celular, beleza, mas às vezes a gente tem um link, né? Então, hoje a gente está pegando aquele analfabeto para inserir ele no mundo digital. É óbvio que também tem crianças que
2, 3 anos, não sabe ler, mas está ali no celular, sabe acessar o jogo, sabe acessar o YouTube, enfim, né? Esse ponto, só até fazendo um adendo, eu ia até tocar agora sobre essa questão, porque eu já tive situações de cliente que são pessoas que realmente são analfabetas, não somente analfabeta letral, mas virtual também, que são pessoas mais velhas, e também acontece com pessoas mais novas, que tem pessoas que não têm ainda um acesso formal ao meio de internet, não tem aquele acesso como nós temos no nosso dia a dia, que já lida com a internet, já lida com as redes sociais, já lida com aqueles aplicativos, e essas pessoas não têm esse acesso ainda. Então, eu já passei por situações de eu tive que justificar a ausência da parte autora na audiência, porque ele não conseguia acessar a sala de audiência por conta do link e do aplicativo, e teve dificuldade mesmo de acessar. Então, assim, eu tive que provar que aquela pessoa, ela não era uma pessoa que tinha uma certa familiaridade com a questão da tecnologia, e aí eu tive que pedir ao juiz que aquela audiência pudesse ser feita de forma presencial, até para não causar um dano maior ao cliente, entendeu? E aí, neste caso específico, foi concedido, depois disso, a questão da audiência presencial, mas aí foi o que aconteceu. Nessa situação, quando eu vejo, logo hoje, já com a experiência que eu tenho de advocacia, se eu vejo aquela pessoa, ela não tem uma capacidade, não diria intelectual, mas uma capacidade de lidar com aquele aplicativo, de lidar com essa tecnologia, eu sempre procuro alguém próximo dela, algum parente próximo, para poder explicar como acessar aquela sala, entendeu? De audiência, explicar como lidar com aquele programa para poder o cliente ter acesso no dia da audiência. Então já aconteceu. Aí a gente fala muito sobre a questão de avanço tecnológico, porém a sociedade em si ainda não está habituada com esse avanço que está acontecendo, entendeu? E também sobre a questão da precariedade de acesso de muitas pessoas à tecnologia. No caso, você falou da habitualidade habitual com a tecnologia. Isso pode ser um problema para essas pessoas que querem golpe? Você está falando importantíssimo. Uma coisa puxa a outra. E assim como nós vemos no acesso à justiça, as dificuldades, infelizmente, também essas pessoas que tem esse termo, né, analfabeto digital. Sim. Mas eu gostaria também de usar outro termo que, além do analfabeto, não seria bem um analfabetismo digital, porque hoje há muitas pessoas que dizem analfabetas digitais, mas elas já têm um celular, elas sabem digitar o número ali, elas sabem ligar. Exatamente. Eu já vi um caso, eu tive uma cliente, rapidinho, interessante, que ela é analfabeta, mas ela sabia usar o WhatsApp. E aí, minha mãe, também advogada, havíamos feito o atendimento com ela, né, estávamos conversando, e aí minha mãe, por curiosidade, né, a gente tinha feito aquela amizade com ela, minha mãe tomou a liberdade e falou assim: senhora é analfabeta, como que a senhora se comunica com a gente pelo WhatsApp? Como é que a senhora... Como é isso? Ela falou: não, minha filha, eu identifico as pessoas pela foto, né? E ela aprendeu a mandar áudio. Manda áudio. Tem essa ferramenta, né? Pois é, ela tem dificuldade. As pessoas mandam, às vezes, texto pra ela, ela não vai saber ler. Ela vai pedir alguém, ela tinha filha, que é a filha dela que fazia a leitura, mas ela se comunica com as pessoas, aquelas mais próximas dela, com a filha, com o filho, com o sobrinho, com a sobrinha, que vão saber que ela é analfabeta. Claro. E a forma como ela se comunica, mas ela se comunica. Ela sabe pegar ali, mandar: olha, minha filha, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, minha mãe. Minha filha, vou tal lugar assim, vou fazer tal coisa, você quer? Quero, minha mãe. É um sobrinho. Foi com a gente, nós conversamos assim com ela. Ela mandou um áudio: olá, tudo bom? Meu nome é não sei quemzinha, vim por tal, não sei quem aqui, assim. Ok, senhora, nós ficamos assim em tal lugar, a senhora sabe chegar? E outra coisa que minha mãe perguntou a ela: como é que a senhora consegue chegar aqui, pegar o ônibus? Minha filha, ou eu pergunto a alguém que tá do meu lado, ou então pela cor do ônibus. Eu pergunto o motorista, vejo qual a cor, sei pra onde ele vai mais ou menos, eu pergunto, vai pra onde? O motorista me fala, eu me localizo. Mas voltando à questão do golpe, até porque essa senhora também se envolveu num contexto de golpe, né?
nós temos vários perigos que o mundo digital oferece, além das facilidades que a gente comentou aqui. Sim. Mas hoje o número de fraudes e, infelizmente, as pessoas idosas estão muito susceptíveis a sofrerem com esse tipo de golpe. Todas as pessoas estão. Né? Eu tenho clientes de todas as idades. Mas pessoas idosas, eu percebo que tem uma propensão maior a sofrerem com alguns golpes. E uma espécie de golpe que vem crescendo muito hoje, entre todos nós. Provavelmente, Fabinho, você também já tenha tido a experiência de quase cair. Ou caiu. Ou caiu. É a questão do phishing. É verdade. Que são aqueles links que você recebe por SMS, por e-mail. E ali você, acreditando ser uma página, um perfil oficial de uma empresa ou de uma instituição bancária, você acaba fornecendo seus dados. E aí, às vezes, você não consegue acessar, você acha que é um bug, mas não é. Infelizmente, aquele indivíduo com intenções não muito boas já captou seus dados. Exatamente. A gente vai poder entrar depois na questão da LGPD, porque envolve também... Exatamente. Porque eu fico na dúvida. Se ele enviou um link para você, sabendo que às vezes... o link pode ser aleatório, mas ele vem também de uma coisa que você esteja... Hoje, por exemplo, chegou para mim uma encomenda essa semana, eu recebi um SMS informando que minha encomenda de número tal dos Correios estava em trânsito da minha casa para eu acompanhar, e o linkzinho. Mas como é que eu identifiquei que não era a minha encomenda? Pelo número de rastreio. Eu vi e falei, não, o número de rastreio da minha encomenda que eu estou esperando não é esse. E não era o e-mail, o SMS estava muito truncado, a forma da escrita. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Mas eu tinha a perspicácia de poder identificar. Mas as pessoas às vezes não têm. Acreditam, né? Vão lá e clicam. Agora, a coincidência é que você realmente estava esperando a encomenda. Eu estava esperando a encomenda. Aí é que... E aí que, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo. Porque hoje você celebra um contrato bancário com a instituição e, às vezes, o vazamento de dados, os indivíduos têm acesso às informações que você tem um contrato em vigência. Sim. E aqui eu vou trazer um caso interessante de um cliente meu, que foi o seguinte. Ele foi vítima de phishing, e fizeram um empréstimo na conta dele de R$10 mil. Mas ele não tinha celebrado esse contrato. Na conversa com ele, falou, não, doutor, 9 horas da noite eu fui acessar o aplicativo do banco, chegou a notificação pra mim, eu fui acessar o aplicativo, quando eu entrei no aplicativo do banco tava lá o empréstimo R$10 mil. Eu não tinha feito esse empréstimo, logo depois tinham feito 2 Pix de 5 mil para contas de pessoas físicas diferentes. Aí eu, vamos lá. Você não celebrou esse contrato, né? Obviamente que um contrato, ele necessita que as partes assinem, né? E hoje, os contratos digitais, eles têm eles fornecem o dossiê de contratação. O dossiê de contratação, nesses contratos digitais, nada mais é do que informações básicas que dão legitimidade àquela assinatura digital. Informações como seu nome, o endereço que você tenha colocado. Muitos dos contratos pedem foto, que você faça uma selfie, né? E isso é encaminhado para o banco. Mas tem um ponto que foi chave para mim nesse caso, que é a localização geográfica do aparelho no momento da contratação. Quando eu peguei as coordenadas geográficas, que abri o contrato, eu falei, amigo, manda esse contrato para mim. Aí eu peguei o contrato. E aí foi lá no dossiê de contratação, eu vi lá a localização geográfica. Quando eu joguei aquela localização no mapa, aí que foi o pulo do gato. Ele bateu numa cidadezinha no Ceará chamada
Choró, no distrito de Barbada. Ia cair ao ponto em cima de uma casinha, na zona rural, no Ceará. Só que meu cliente, ele é servidor aqui da prefeitura municipal, ou seja, ele estava no dia que estava em serviço. E eu tive como provar, que ele tem um cartão lá de ponto, tudo certinho, né, que ele estava de serviço. E como é que ele estava de serviço aqui em Salvador? Ele celebrou um contrato no Ceará. Não teria nem tempo dele ir, ainda mais na zona rural, no sertão do Ceará, ia assinar aquele contrato e voltar. E aí, na conversa com ele, eu falei, cara, como se deu isso? Aí ele se lembrou que tinha recebido a notificação do banco, um SMS. Ele tinha clicado no link, tentou entrar, mas eu, doutor, vi que não consegui entrar naquela hora ali pra saber o que era, deixei pra lá. E aí, dias depois, ocorreu, né, essa fraude. Então, o phishing é uma delas, certo? Mas que eu vejo que é a mais ampla. Mas aqui a gente vai poder até citar outras formas também, que é ligação. Você falou do phishing, é o seguinte, meu pai, ele recebeu também um SMS, né? Clicou e dizendo que tinham feito um saque de não sei quantos R$1.000 na conta dele. E aí começou a pedir as coisas, né? Informação, número da conta, não sei. Ele, inocente, passou as informações, certo? Ou seja, depois a gente percebeu que estava sendo feito vários Pix da conta dele para outras contas. Ou seja, ele perdeu quase R$3.000, certo? E ao chegar ao banco, o banco não devolveu. Você provando que recebeu a ligação e não sei o que, e eles disseram... Infelizmente. Você passou os dados, infelizmente. Aí tem essa questão, né? Não, desde quando você passou os dados, o banco já se isenta, ou mesmo sabendo que foi um golpe, que houve uma ligação, apesar de dizerem, o banco não liga para ninguém, enfim. Há uma política em cima disso. Há uma política. Há uma politicazinha. Você responder essa pergunta? Pode ser também, posso dar uma pincelada? Vou dar um início, vou fazer o toque de bola, porque que eu vou... com você. Né? Até por lidar com fazer muitos processos nesse sentido. Como eu citei esse caso, né, que o ponto foi ali a localização geográfica do aparelho, né? Mas realmente, hoje a jurisprudência aqui no estado da Bahia, eu vou me limitar a uma interpretação aqui da comarca de Salvador, porque é a que eu tenho maior atuação. Infelizmente, né, o juiz não tem acolhido alguns casos, né, sobre essa alegação de, olha, você forneceu os seus dados bancários, né? As instituições chamam até esse tipo de fraude de engenharia social, né? Ou seja, aqueles indivíduos que cometem o crime, eles têm acesso aos seus dados sensíveis, né? E de alguma forma eles vão disparar gatilhos de sua vida social que você vai ficar com medo, por exemplo, do seu pai. Exatamente. Ele despertou um gatilho nele. Ele, poxa, eu tenho minha conta, eu perdi isso mesmo? Eu vou ver aqui agora, deixa eu clicar nisso aqui pra ver o que é. Exatamente. E sem ter tido a instrução necessária para saber desses cuidados. Exatamente. Né? Mas aí eu vou tocar numa coisa interessante, recentemente, que eu não vou citar o juiz aqui daqui de Salvador, mas um colega citou um caso interessante, que esse juiz recentemente sofreu. Aí tipo de gol. Tudo muda. E aí tudo muda. E eu já tive acesso a algumas decisões desse juiz. E ele realmente, obviamente, dependendo do caso, observando direitinho, ele reconhecendo, ele, poxa, realmente aqui o banco pode não ter responsabilidade em ter sido intermediário naquilo dali, mas há uma responsabilidade objetiva. Sim. Porque o banco, ele deve garantir, né, protocolos de segurança para aquela conta. Então, o banco,
ele tem que, hoje a tecnologia, nós sabemos disso, já está muito avançada, o banco ele tem que dispor aos seus clientes ferramentas para que o cliente possa ter um acesso seguro à sua conta. Hoje, algumas instituições bancárias, por exemplo, você tem que cadastrar o seu aparelho celular. Sim. Você só realiza algumas transações se o seu aparelho tiver cadastrado com o banco. 2 autenticações, até o Google, para acessar minha conta do e-mail mesmo, ele pergunta, é você que está acessando? Então confirme qual o número que está aparecendo no seu aparelho celular. Exatamente. Então, Exatamente. esse tipo de ferramenta deveria ser adotado. Tá? Pois é, mas hoje os grandes bancos, alguns deles já adotaram. Mas uma grande questão é que hoje, e aí de um mundo digital mais uma vez, hoje você tem um número de instituições bancárias enorme. Verdade. Hoje você tem vários bancos digitais que você vê aqui, poxa, Fabian Bank, você vai criar seu banco digital, cara. Você hoje consegue. E você teve um aumento de instituições muito grandes. É verdade. Então, geralmente, eu tenho percebido que essas fraudes que às vezes acabam acontecendo impactam muito esses bancos pequenos. Super. Sim. Né? Que justamente não tem a preocupação com o cliente de adotar ferramentas de proteção da conta. Então, acaba ficando vulnerável, ficam vulneráveis essas transações e o acesso é somente por um login e uma senha. E só complementando essa questão dos bancos digitais, nessa era que está se iniciando aí, de banco digital, você vê hoje todo tipo de banco digital, né? E muitos deles, eles não têm regulamentação junto ao Banco Central. Eles são criados ali para poder realmente, a finalidade de golpe, de aplicar golpe, de acarrear recursos financeiros e acabar desviando esses recursos, e depois eles fecham as portas. E você vê aí, nítido, às vezes, no noticiário, que certo banco está envolvido com determinado golpe, e quando você vai ver, Verdade. o banco só foi feito para poder ser laranja, a lei fantasma, e depois eles somem. E assim, tem que ter muito cuidado. A questão do cidadão tem que ter muito cuidado com quem ele está lidando, a forma como ele está lidando, porque assim, de tudo que o Dr. Eduardo aqui falou, eu atuo muito na esfera criminal, mas eu também atuo na esfera civil, principalmente de direito do consumidor. E sobre a questão da chave principal é saber a localização daquela transação que foi feita. Porque eu já entrei com o processo na esfera civil para poder anular a questão de compra que não foi reconhecida, né, através de ação de inexigibilidade de débito, por conta de cartão de crédito que foi usado com senha. E eu consegui uma sentença procedente para anular aquela questão daquela compra. O juiz não reconheceu a compra, como eu tinha pedido, né, por meio de petição, e ainda aplicou a questão do dano moral. Por quê? Essa cliente que me procurou, ela morava em um determinado distrito do interior da Bahia e a compra foi feita aqui em Salvador. Ela estava lá trabalhando no horário que foi feita a transação, e o cartão dela foi passado aqui em um determinado estabelecimento em Salvador. E ela ligou para o banco, né, que é a questão que faz a administração do cartão, e avisou: olha, não fui eu que realizei essa compra. Essa compra é alta, o meu padrão de consumo é X, esse consumo aí não fui eu que fiz essa compra. Então o banco simplesmente disse que não, que foi feito através de senha bancária, e disse que ela tinha que pagar e acabou. Aí eu orientei ela que entrasse novamente em contato com o banco, pegasse os protocolos de atendimento. Foi que eu entrei, e como o Dr. Eduardo falou, o que mais chamou a atenção nessas transações foi que a vítima está em um lugar totalmente diferente, em uma localidade totalmente distante, e quem está aplicando o golpe está em outro lugar, ou é feito por meio de internet. E nesse caso foi feito com cartão de crédito com senha, e eu consegui realmente reverter essa situação. Só que assim, muitos desses golpes que são aplicados no mercado hoje passa também pela falta de atenção da gente como cidadão. Como o Dudu aqui falou, né, que ele olhou a questão do link de rastreamento e percebeu que o código era totalmente diferente com o código que ele sabia que tinha lá, que era o verdadeiro. Então as pessoas hoje em dia, elas não se atentam a pequenos detalhes. Elas não estão se atentando a descobrir se aquela pessoa jurídica que está... Exatamente. Às vezes você se atenta se aquela pessoa jurídica que está sendo ali por trás
ser feito como fantasma, se realmente existe. Então, assim, hoje em dia, o que eu mais observo e oriento as pessoas que fazem compra, principalmente pelo meio virtual, é que ela pega aquele CNPJ ou o nome daquela pessoa jurídica, jogue no Google, vá no Reclame Aqui, veja no Reclame Aqui como é que está a situação daquela pessoa, porque você vai achar muitos relatos. E eu vejo muitas empresas que são denunciadas no Reclame Aqui, os relatos são os mesmos sempre, mesmo modo operandi, mesmo jeito de agir, a mesma questão fraudulenta, e as pessoas não têm esse cuidado de, aqui tem uma página no Instagram que agora está vendendo determinado produto. E as pessoas não têm aquele cuidado de pesquisar se realmente aquela página é de confiança ou não. E aí vê um valor de um mercado de um copo desse que custa 5, 10 reais. Aí tá vendendo um copo por R$1. As pessoas dizem, eu vou sair no lucro aqui comprando um copo de R$1. Mas às vezes é falso, é mentira. Ela tá perdendo dinheiro, ela tá simplesmente se enganando. Porque você pega um copo que custa 10 reais e você bota para vender abaixo de 5, tem uma coisa errada. Se o valor de mercado daquele produto não é esse, porque está abaixo. Então, o que eu vejo também é uma questão de... nem falta de conhecimento ou maturidade. É uma questão também de querer lucrar. Das pessoas, ela cai muito em golpe. Entendeu? E uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, que eu vejo constantemente na esfera criminal, são as ligações telefônicas. Sabe por quê? Muitos clientes que me ligam falam o seguinte: doutor, recebi uma ligação agora aqui. Normalmente o sotaque não é baiano. Normalmente. O sotaque sempre é paulista, carioca, pro lado de lá. Nada com os carioca ou paulista. Mas sempre são sotaque de fora da Bahia. Ele liga para você, normalmente no horário de 10, 11 horas da noite. Nesses horários que você já está na sua casa. E você recebe uma ligação de um número totalmente estranho. Ou do número do próprio estado da Bahia. Que ele fala, olha, você é fulano de tal, que tem um estabelecimento comercial em determinado local, que tem dessa atividade, desse ramo aqui. Ele pega todas as suas informações por meio de internet, pega as informações da sua empresa, pega o telefone de contato, te liga e começa a lhe ameaçar, dizendo que vai na sua empresa, que vai tocar fogo, que simplesmente vai fazer qualquer arte contra a sua família, contra você, que tem um carro preto na sua porta, que você precisa ajudar a determinada facção, sim, depositando X valor na conta de não sei quem, mas na verdade é mentira aquilo ali. Eles fazem esse terror psicológico para poder você, por meio do medo e pela questão da crescente constância de violência social que a gente vive hoje, ao medo da violência urbana, você acaba depositando o valor naquela conta que não se passa mais nada menos que golpe. Porque eu já recebi ligação dizendo que tinha um carro preto na porta do meu escritório 11 horas da noite e que eu tinha que depositar o dinheiro na conta de fulano. Eu simplesmente perguntei a ele, vem cá, meu irmão, você tá falando de qual presídio? Tá precisando de advogado? Eu tô aqui para poder advogar para você, me contrate. Porque eu já sei o modo operandi desses caras. Então, assim, hoje em dia, como o doutor Eduardo falou, não tem só o phish. Tem diversas modalidades de golpe. E o que eu percebo, a cada dia que passa, essas modalidades de golpe tá crescendo por diversos meios. Com o avanço da tecnologia e dos meios sociais e das plataformas que a gente está vendo aí para frente, também está tendo avanço na modernização desses golpes. E o que o ser humano, o cidadão, precisa ficar atento é nos detalhes, é nos pequenos detalhes que mora ali a verdade. Você comentou agora no avanço tecnológico, falou que uma cliente utilizou o cartão com senha. Aí eu te digo, com esse avanço tecnológico, hoje, além da senha, a gente tem aproximação. Sim. E aí? Nesse caso específico, eu, Henrique, digo direto, no dia que eu perdi meu cartão de senha, eu processo o banco. Porque eu não pedi na contratação inicial nenhuma aproximação, eu pedi com senha. Eu não sei se o Eduardo vai concordar comigo. Ele que é da esfera civil. Então, assim, eu por me precaver e não ter dor de cabeça ou desgaste e ver meu dinheiro indo pro ralo e depois simplesmente eu ficar tentando lutar com a instituição financeira para poder reaver meu dinheiro, eu prefiro desativar essa opção de aproximação, porque hoje em dia no mercado aí, no dia a dia a gente está vendo muitas pessoas utilizando de meios para poder simplesmente se aproximar de você com dispositivo eletrônico,
qualquer Sim. meio, simplesmente com que reconheça seu cartão e acaba seu cartão sendo reconhecido por esses meios magnéticos e acaba transferindo os valores da sua conta. Então, para poder evitar esse tipo de dor de cabeça, eu aconselho que você desative a aproximação. Se você for fazer uma compra que necessite da aproximação, faça naquele momento e depois você vai no seu aplicativo e desativa. Entendeu? Então, tá crescendo muito, principalmente em shows e baladas. O pessoal que vai para show com carteira, com relógio smart, que tem a questão de acesso a cartão de crédito, com telefone. Celular, tem né? muitas pessoas que vão para esses eventos com a intenção de causar mal e causar simplesmente lapidação no patrimônio alheio. Então, o meu aconselho é que desative essa função, principalmente se você estiver em locais que estejam um grande público, para que você não venha a ter nenhum prejuízo na esfera patrimonial. E o senhor, doutor? Vamos lá. Que acha que eu uma vez fui passar um produto no mercado, nem tinha tirado a carteira do bolso, e quando eu fui tirar, já pagou. Eu disse, como que eu paguei? Ou seja, a distância, Exatamente. né? Exatamente. Ele conseguiu fazer a leitura à distância. O cartão estava no bolso. Ele conseguiu fazer a leitura da aproximação. Quanto ao cartão, realmente você tem um risco muito grande com a aproximação. Então, eu acho que uma das medidas para aquelas pessoas que não têm muita intimidade com o manuseio e realize transações com o cartão por aproximação, que desativem. Exatamente. Se você não tem contato, porque assim, realmente é uma ferramenta muito interessante, muito mais prática, mas isso demanda de você certos cuidados. Então, se você, por exemplo, Uma dupla autenticação não seria ideal? Aproximou, até mesmo porque, por exemplo, no caso que eu nem cheguei a passar o cartão e já apitou direto dizendo que estava aprovada a compra. muitas vezes, geralmente algumas dessas compras pedem a senha. Então, como você falou, uma das formas de verificação é, dupla autenticação. você pode até aproximar o cartão, porque realmente é mais simples do que você inserir. Você chegou ali, aproximou, pede a senha, você coloca a sua senha. Né? O Banco Central tem duas resoluções bem interessantes. A primeira é a resolução 142 do Banco Central, que ela dispõe acerca dessas ferramentas que as instituições bancárias devem adotar para garantir a segurança. Então, por isso até que o Dr. Henrique falou que muitas instituições hoje não têm aprovação do Banco Central. Exatamente. Né? Porque essas instituições que têm a regulamentação do Banco Central devem seguir, obviamente, essa resolução 142, né, que ela dispõe de algumas ferramentas de segurança para que sejam adotadas. Né? Dentre as quais, por exemplo, limite de transações noturnas. Né? Que hoje a gente sabe que a partir das 10 horas, o limite ele altera. Você pode até alterar, mas existem regras, né, de limitação. Mas tem outra resolução que é mais nova ainda, que é de julho agora de 2024, que é a resolução 403. E aí entra um pouco essa questão da aproximação. Né? E nós temos hoje uma ferramenta muito interessante que tem crescido muito nos aparelhos, e isso muito provavelmente vai se tornar geral, que é a tecnologia NFC. E aí eu digo, cara, é sensacional. Eu pago por NFC. Ele pede meu reconhecimento facial. Ele libera. Eu só consigo fazer o pagamento por aproximação depois que eu faço o meu reconhecimento facial. Então não tem aquele exemplo, menino, vai comprar ali um leite, um chocolate, não vai ter. Não tem. Só presencial. Só a pessoa. Isso. Se você não for com o seu cartãozinho com a senha. Mas se você faz a aproximação, você coloca a senha. Mas são ferramentas Sim, de segurança. De segurança. Mas, como o Dr. Henrique falou, e eu sempre oriento, se a pessoa não tem intimidade É verdade. com transações digitais, com pagamentos digitais, com intimidade com o aplicativo do seu banco, seja tradicional. Exatamente. Custa menos. Vai custar menos. Custa Em que menos. peça a gente saiba que a menos. tecnologia tem avançado e o próprio Banco Central tenha tido uma atuação para garantir a segurança dos dados, mas Custa menos. ainda assim a gente É mais seguro. é mais seguro. Custa menos. Agora eu vou só
aproveitar o espaço aqui e fazer um alerta de um golpe que eu acho que está crescendo muito também e é direcionado a instituições bancárias. É o seguinte: hoje em dia, se vocês não sabem, para você conseguir dados pessoais de diversos cidadãos, você consegue isso na Avenida 7. A gente tem, você consegue isso em Avenida Paulista, você consegue isso em diversas Sim. esquinas da vida. Você pagando, você compra dados dessas pessoas que são fornecidas e você acaba fazendo transações. O que hoje em dia, o que eles estão mais fazendo? Eles estão tomando empréstimo no seu nome, o empréstimo cai na sua conta, aí eles te ligam falando: olha, aqui é do banco tal, a representante do banco tal, nananana, caiu aí na sua conta empréstimo, tá, que você solicitou, né? Aí você fala: não, eu não solicitei empréstimo nenhum, eu não fiz nenhuma solicitação de empréstimo, eu desconheço isso e eu não reconheço o empréstimo, eu quero devolver. Aí a suposta atendente do banco fala: ó, você vai devolver, você vai fazer a transação por tal Pix, e aí te dá baixa aqui na questão do empréstimo. Só que aquele Pix que você está fazendo a transação não tem nada a ver com o banco, não tem nada a ver com a instituição bancária. Eles já tomaram empréstimo no seu nome, já caiu na sua conta por conta do seu CPF, já está o dinheiro liberado na sua conta, e quando você faz a transação por um CPF de terceiro, você conclui o empréstimo tomado e você acaba tomando um prejuízo gigante. Então, assim, tem que ter muito cuidado, que um golpe desse está crescendo muito no mercado. E essa semana, se vocês não viram, passou até na televisão ontem, a crescente onda de supostas vendas de carta contemplada de consórcio. Eu vi. Eu atuo nos 12 processos contra essas questões, e tanto na esfera civil como na esfera criminal, e é surpreendente o como eles fazem um mecanismo para poder atrair as vítimas, que não são poucas, e não são somente desse estado, e de outros estados também. Eles utilizam, como o Dr. Eduardo falou, de uma engrenagem, de uma engenharia muito grande. Verdade. Que eles pegam uma carta contemplada, eles fazem a editação dessa carta contemplada, eles saem tentando vender para terceiros. E aí a pessoa de boa fé deposita seu sonho naquilo ali, deposita seus investimentos, deposita todo o seu tempo de luta para poder adquirir um bem, ou tanto faz um carro ou uma casa, e simplesmente cai num golpe desse e se sente enganado, e aí fica com o coração partido. E o que eu acho mais engraçado é que quando você vai nesses locais, porque eu já tive nesses locais com uma cliente minha para acompanhar, para ver como é que funcionava ali, e até para poder acionar a esfera criminal e civil contra esses seres humanos, né, que eu digo que são seres humanos para não xingar de outro nome. E é nesse caso específico, você chega lá, o escritório é bem apresentável. Sim. Tem uma menina que te atende bem, tem uma menina que te oferece café, chocolate, um copo d'água. Então eles têm toda uma estrutura, mas uma estrutura voltada para o mal. Então, como eu disse lá atrás e volto a repetir, você tem que ter muito cuidado. Você precisa realmente pesquisar quem é aquela pessoa jurídica. Você precisa levantar o CPF dela no Google. Você precisa ver se os sócios daquela pessoa jurídica são envolvidos com crimes. Você pode ter acesso a isso. Você chega, pega o nome do CPF, joga lá, faz um link de busca. Você vai ter resultado para isso. Você pode contratar um advogado para que ele possa fazer essa busca por você. E é assim, o que mais se tem hoje em dia é uma crescente aplicação de golpes, principalmente por meio digitais, principalmente direcionado ao público que não tenha conhecimento de como lidar com essas ferramentas, e um público mais velho. E aí você vai e você vê muito, mas muito estelionatário aplicando esse golpe. Agora, doutor, você mencionou aí sobre em qualquer lugar você consegue comprar esses dados. Sim. Né? Aí eu volto aqui para o doutor Eduardo. A lei LGPD, ela exige que cada empresa, eu não me lembro da quantidade de funcionários que tem essa empresa, mas ela tem que ter um DPO, né? Aquele cara que é responsável por toda a informação que está na empresa. Perfeito. Né? E aí, como é que fica isso? Vamos lá. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a todos os tipos de empresa. Né? Todas as empresas que lidam diretamente com o público e, obviamente, vão lidar com dados sensíveis, ela tem responsabilidades, certo? Então, uma dica que eu dou até para clientes, pessoas jurídicas,
é o devido treinamento dos seus funcionários, certo? E também que faça a adoção de softwares, né, e de gestão de banco de dados, de leads, seja o que for, com muita segurança. Porque às vezes, e até só empresas que realizem um serviço já há um tempo no mercado, que assim, a gente sabe que é muito sensível uma invasão, é algo muito complicado. Mas a empresa, no tratamento dos dados dos seus clientes, deve ter uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Então, como você falou, as empresas hoje, é muito interessante que você tenha um responsável pela organização e tratamento desses dados, né? E que também haja na própria empresa uma limitação de acesso a esses dados. Então, hoje você já dispõe de sistemas e softwares que você consegue limitar o acesso de profissionais a determinados dados. Então, por exemplo, aqueles funcionários que lidam diretamente com atendimento ou então com empresas de atacado, de varejo, que vão lidar com estoque no caixa, elas vão ter acesso limitado a algumas informações. Então você vai ter quem vai ter um pouco mais de acesso, você vai ter um gerente. Sim. E você consegue impor limites àqueles acessos também. O gerente também não vai ter acesso a todas as informações. Uma política de segurança. Você vai instituir política de segurança. É o que nós chamamos de compliance. Exatamente. Estabelecer políticas de compliance dentro da empresa. Sim. Justamente para que você muitas vezes evite essas situações. Sim. Né? De funcionários que vendam dados. E acontece muito. Né? Então, é interessante que sempre busque um advogado, né? E como o Dr. Henrique falou, em relação a contratos de consórcio e outros tipos de contrato que envolvam valores altos, procure um advogado de sua confiança. Sim. Porque é muito importante, para que a transação seja segura, que sejam verificados requisitos mínimos, né? E condições mínimas de segurança com aquela outra parte. Por exemplo, uma realização de uma due diligence. Due diligence nada mais é do que o profissional, o advogado, ele realiza uma pesquisa acerca daquela empresa que, obviamente, as partes não vão ter tanto acesso. Então, o advogado ele vai poder verificar se há processos ativos contra essas empresas. O advogado vai poder verificar também esses processos. Quais são os casos que ensejam o maior número de processos, né? Outra coisa também muito importante, você consegue hoje tirar uma certidão de pessoa jurídica no portal da Receita Federal. Então você vai conseguir ver há quanto tempo aquela empresa está em atividade. Você vai conseguir ver muitas vezes o quadro societário daquela empresa, aonde aquela empresa está estabelecida. Você consegue hoje, pelo próprio Google, você jogar um endereço, você vai ver se realmente existe aquele local. Né? Então, algumas medidas, e por isso é muito importante a presença de um profissional, de um advogado nessas transações, para que se garanta a maior possibilidade de êxito possível. Ou minimize o dano. Isso, você mitigar os riscos. Sim, sim. Você mitigar os riscos, né, daquela transação. E hoje um profissional é algo essencial, né? É aquilo, a gente... sim, com certeza. Você é igual a dentista. Poxa, se você tá com dor de dente, você vai a um dentista. Exatamente. Se você tá sentindo uma dor, você vai a um médico. Né? Da mesma forma, para que você garanta, né, a mitigação de riscos em contratos que envolvam valores, ou então objetos de contrato delicados, procure um profissional para lhe assessorar, né, nessa caminhada. E você, obviamente,
além da mitigação dos riscos, mas por isso que eu gosto de usar, que você aumente as chances de sucesso Com certeza, com aquele contrato. Agora, complementando até que o Dr. Eduardo falou, você realmente precisa procurar um apoio jurídico. E, em paralelo a isso, você também precisa procurar a delegacia de polícia. Sim. Para que você possa prestar uma ocorrência do fato. Para que essa ocorrência ela venha sustentar e dar, né, uma força à questão da sua alegação. Porque alegar você também tem que provar. Então você tem que provar mostrando que não foi você que efetuou aquele acordo fraudulento, aquele contrato fraudulento, não foi aquela compra que você realizou. Você tem que ir até a delegacia para que a autoridade policial ela tome conhecimento desse fato, para que ela possa instaurar um boletim de ocorrência que vá deflagrar uma investigação criminal, principalmente por conta da natureza do fato, que é a natureza que tipifica na ação penal de um crime de estelionato, que é um crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, que ela tem por finalidade a questão da outra parte querer obter vantagem ilícita e financeira sobre o outro, e ele utiliza de recursos e de meios que possa simplesmente fazer com que essas vantagens sejam obtidas. E outra coisa, a partir do momento que você procurar a autoridade policial neste meio, o boletim de ocorrência não serve apenas como se fosse uma representação tácita. Você precisa requerer na delegacia que aquele boletim de ocorrência vá à frente e crie um inquérito policial simplesmente pelo prazo decadencial. Porque se você apenas fizer um boletim de ocorrência e você não for atrás daquela situação e deixar com que a autoridade policial deixe aquele boletim parado, o prazo decadencial, que é um prazo de 6 meses, que ele não suspende, não interrompe, ele se passa e você tem aquele direito decaído. Então você prescreve aquele direito, você não tem como mais levar à frente. Você não tem mais como fazer com que aquele inquérito vá à frente e você só vai ter a única alternativa é a esfera civil para que possa ser reparado o dano. Então, para fortalecer, é a orientação que eu dou. Se você sofreu diante da questão de golpes praticado no mundo virtual ou foi feita alguma transação bancária, algum contrato fraudulento, procure tanto a esfera criminal, através do crime de estelionato, a questão da queixa da autoridade policial, como procure também a esfera civil através de um advogado para que você possa vir a reparar esse dano que lhe foi causado ou tentar mitigá-lo. É o caminho mais certo a se fazer e tomar muito cuidado, porque às vezes o golpe está dentro da nossa frente. A questão está totalmente nos nossos olhos e por uma questão de falta de atenção ou até de própria ganância do ser humano, que quer lucrar em cima daquilo ali, achando que estaria tirando vantagem, e na verdade não está tirando vantagem, ele acaba caindo naquele golpe, achando que vai fazer R$100 virar 1 milhão em um dia. Como a gente vê aí vários anúncios na internet, que você vai transformar 100 mil em 1 milhão, ou você vai transformar 100 em 1000. É muito fácil. Da noite pro dia. Quando a esmola é demais. Não é assim que acontece, nós sabemos disso. Não é assim, não é assim. E as pessoas caem no golpe porque elas não prestam atenção no mínimo, ou simplesmente que elas não têm realmente conhecimento, até pela uma questão de ambição. Ela não tem conhecimento até o tato de lidar. E o que eu vejo hoje em dia, como o Dr. Eduardo trouxe o conhecimento, é que essas pessoas que a maioria caem nesses golpes são pessoas muito mais idosas, que ainda não têm um tato legal de lidar com aqueles aplicativos, ou achar que todos os links que chegam até ela são links verdadeiros, que são, sabe, que tem uma procedência lícita, mas na verdade não são. E o crime, o mundo criminal, os criminosos, eles estão realmente avançando juntamente com o avanço tecnológico para poderem se aperfeiçoarem e tentarem o máximo possível aplicar esses golpes que cada dia que passa está aí na nossa sociedade disfarçado de diversas formas. Valeu. Pessoal, gostaria de agradecer aqui a participação de vocês. Doutor Eduardo, obrigado. Uma consideração? Além de tudo que nós falamos, do cuidado com esses detalhes, né, das instituições, mas eu gostaria de deixar aqui também para todos os espectadores um cuidado próprio da forma como você utiliza os seus dados na internet. Porque nós falamos aqui muito de transações bancárias que envolvem dinheiro. Sim.
mas também é muito importante que as pessoas tenham cuidado na sua exposição na internet. Verdade. Eu digo isso em relação a redes sociais, né? A utilização de sites, de divulgação de seus dados em alguns sites. Então é muito importante que as pessoas tenham cuidado. Sim, certo? verdade. Então na internet buscar não expor sua vida privada, né? Expor também seus dados muitas vezes que as pessoas vêm postar ali, aí vai postar um resultado que teve, né? Algo, e aí acaba deixando... Passa informação a vida toda da pessoa. Passa né? informação a vida toda. Né? A gente tem um alerta muito, muito antigo que a gente ouve desde da internet, do início, que é também com crianças. Tenha cuidado com as crianças. Né? Principalmente, né? Mostrar onde elas estudam, a farda, onde você frequenta, o seu perfil, né, de passeio, onde você vai com sua família. Então, assim, são cuidados que hoje, no mundo digital, necessita de uma atenção para proteção maior, tanto da pessoa quanto de sua família. Né? E há sites, como o Dr. Henrique falou, de compras, buscar sites de confiança. Hoje, por exemplo, nós temos alguns grandes sites que você consegue ver ali, quantificar se aquela empresa que realiza vendas por meio daquele site, ela possui uma boa reputação. Aquele site que você vê as 5 escalas e aquele quadradinho verde e diz assim, ó, tantas vendas realizadas com sucesso, ou então X% de vendas realizadas, comentários. Importante. Tenham esse cuidado, né? Se for comprar em sites, verifique se esse site realmente, se essa empresa realmente existe, se é realmente o site oficial daquela empresa, para que você evite fraudes e assim, nesse mundo digital, nós consigamos viver em paz. Verdade. E em tranquilidade. Essa é a dica que eu dou e agradeço, Fabiano, e todo mundo aqui do podcast Tema Aberto pela oportunidade. Doutor Henrique? As considerações que eu faço são as mesmas de Eduardo, né? Você ter cuidado, principalmente porque com quem você está lidando. Independente se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, procure saber se aquela pessoa ou aquela pessoa jurídica ela é bem vista no mercado e ter o mínimo de cuidado para poder você, antes de fazer uma transação, você ver se aquele valor que está sendo colocado no produto é um valor correspondente ao mercado ou se está muito abaixo de mercado. E se caso esteja abaixo de mercado, tome maior cuidado. É o que realmente eu deixo como orientação aos espectadores aqui e agradeço novamente por estar aqui no podcast Tema Aberto e que vocês possam me convidar, que estarei sempre à disposição. Com Muito certeza. obrigado, Fabiano. Com certeza. Contato de vocês. Minha rede Pode social passar? é ADV Henrique Dias 15, está lá, minha rede social, profissional, quiser, pode entrar em contato. A minha é Eduardo Borges, ba.adv. Pessoal, obrigado. Você participante, gostou do nosso tema de hoje? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar no joinha. Conto com vocês. Forte abraço.